Ok, turma, vamos lá. Vamos para a nossa segunda parte da aula sobre o gênero textual conto. Fizemos a leitura do texto Família Gramática e agora nós vamos mostrar aqui todas as características desse gênero textual. Então, o primeiro passo aqui é a gente entender a estrutura do conto. E aí nós vamos nos deparar o seguinte: o conto ele é dividido em 3 etapas. A primeira a gente vai ver que é a situação inicial, ou seja, a apresentação da história para o leitor. E também é nesse parágrafo aí que o leitor já começa a fazer as suas hipóteses, as suas antecipações sobre as características desse protagonista ou também de outros personagens que já apareçam no começo da história, certo? Não existe uma regra, não existe uma espécie de critério para a gente começar um conto. O conto muitas vezes é livre. Normalmente a gente pode começar colocando até uma frase curta, se for o caso. Pode começar também por uma descrição do ambiente, onde o personagem está situado. Inclusive, muitas vezes as nossas hipóteses sobre as características do personagem advêm também do ambiente que o circunda. Então não há critério. Diferente, por exemplo, de uma dissertação em que você pensa em fazer uma introdução por meio de uma afirmação e uma tese. Aqui isso não vai existir. Você começa da maneira que você quiser, obviamente tentando já nesse momento fazer um planejamento de como esse personagem vai se desenvolver no decorrer do texto. É importante que também você não antecipe demais as características do personagem principal, porque no decorrer da história, o próprio leitor é conduzido pela ação do personagem a entender, a fazer inclusive deduções, a fazer antecipações sobre o futuro dele naquela história, certo? Em relação ao desenvolvimento, a gente percebe que ele é dividido em 2 etapas. Nós temos o conflito e nós temos o clímax. O momento mais importante de um conto é o conflito, ou seja, o problema o qual o personagem precisa resolver. Para isso, é importante que a pessoa que esteja lendo, ou mesmo quem está escrevendo o conto, tenha em mente que, além de existir o problema, esse problema não pode ter uma solução muito fácil ou muito perceptível. Aquele tipo de solução que facilmente o leitor já consegue antecipar como será o final da história. Porque quanto mais imprevisível for uma história, melhor para ela mesma, melhor para o leitor, certo? Além do conflito, também existe a questão do clímax. O que é que nós vamos chamar de clímax? O ponto mais alto da narrativa. Como assim? Aquele momento em que a expectativa do leitor se dobra para a história. É no clímax que o leitor já começa a perceber que a história está chegando a um ponto em que não dá mais para adiar o problema e o fim está muito próximo de acontecer. Nós temos também a situação final. Situação final se refere à conclusão da própria história. Todo conto tem um começo, tem um meio e, obviamente, tem um fim. Chama-se a atenção os contos que têm um final inesperado, né? Quanto mais inesperado for o final, mais interessante e mais inesquecível a história será para o leitor, ok? Então, veja só. Na situação inicial, nós tivemos a apresentação do personagem protagonista, que era o senhor Pedro Álvares Cabral da Gama Lusitano, e a sua obsessão pela língua portuguesa. O personagem foi apresentado nas primeiras linhas do texto. Se eu apresentei nas primeiras linhas um personagem problemático, a gente entende que o conflito vai estar aí. Como é que ele vai resolver esse problema? Mas qual é exatamente o problema do senhor Pedro Álvares Cabral da Gama Lusitano? É a mania de colocar nos filhos nomenclaturas gramaticais, né? E, obviamente, ele precisa convencer a esposa Lucília e, ao mesmo tempo, superar outros contratempos. Então, tudo vem contra essa ideia dele de colocar nos filhos nome de nomenclaturas gramaticais. Além do conflito, nós temos também o clímax. Esse clímax acontece a partir do instante em que, mesmo conseguindo cumprir a sua promessa, chega um determinado momento da história em que passa a ser quase impossível suportar mais uma mania, ou melhor dizendo, mais uma de suas tentativas de fazer apenas o que ele quer. E a situação final acontece a partir do instante que o personagem atinge os objetivos dele, apesar do desafio que a sua ideia trouxe. E a gente percebe que no foco narrativo, o narrador assume essa função de narrar em primeira ou em terceira pessoa. Quando a gente fala de narrador em primeira pessoa, trata-se do narrador personagem.
aquele que participa da história e, portanto, ele tem toda a consciência de tudo que o envolve, porque ele faz parte daquilo ali que ele está contando. No narrador personagem, nós percebemos normalmente pronomes em primeira pessoa, como eu ou como nós, e percebemos também os verbos ou conjugados junto a esses pronomes e pronomes possessivos, né, como meu, como nosso, enfim. São os textos em primeira pessoa. Quando a gente fala de narrador em terceira pessoa, a gente vai entender que existe um narrador onisciente. Ele não participa da história, mas ele conhece tudo que tem a ver com ela. Esse narrador onisciente, ele pode ser de dois tipos. Nós temos o narrador neutro e nós temos também o narrador intruso. Qual a diferença? Quando eu falo de narrador neutro, eu me refiro ao personagem que, aliás, ao narrador, que não participa da história, mas ele tem consciência de tudo que acontece ali, inclusive do próprio pensamento dos personagens. Ele conhece a fundo todos eles, mas ele não deixa evidente o ponto de vista dele em relação à situação. À medida que no narrador onisciente intruso, ele muitas vezes deixa o seu ponto de vista dentro da história. Isso acontece também quando a gente percebe os discursos indiretos livres, em que determinadas passagens do texto nós não conseguimos definir se faz parte do pensamento do personagem ou do pensamento do seu narrador. Então, são os dois tipos de narrador. E a família gramática apresenta o narrador em terceira pessoa onisciente. É aquele narrador neutro, é aquele narrador que tem consciência da história, mas ele não interage, ele não deixa seu ponto de vista em evidência. Por exemplo, quando diz assim: o que nem todos esses métodos ainda mostravam é que ele houvesse enlouquecido de vez. Talvez nem fosse loucura, como ele mesmo dizia, mas apenas uma homenagem à Santa Mãe Amada Língua Portuguesa. Então a gente percebe que esse narrador conhece a história, né? Ele até menciona aqui que talvez fosse uma loucura o que o personagem fez, né? Mas ele não deixa um parecer pessoal sobre o que ele pensa de verdade a respeito das atitudes do personagem. Falando em relação ao tempo, nós temos aí as marcas cronológicas e três tipos de tempo. Nós temos o tempo cronológico, ou seja, o que transcorre de forma linear. O psicológico é o tempo interior, aquele em que ocorre com base na imaginação ou na memória do narrador. E também nós temos a técnica de flashback. O tempo cronológico é o mais comum, né? Normalmente, a grande maioria das histórias traz o começo, meio e fim nessa sequência aí. A gente não tem muito problema para identificar essa questão, não. O tempo psicológico já não é tão comum assim, até porque a narrativa não deixa em evidência essa sequência, essa linearidade, começo, meio e fim. O que a gente percebe no tempo psicológico é que predomina o tempo interior, que é aquele que ocorre na imaginação do próprio personagem. E temos ainda o flashback. Flashback seria uma espécie de junção desses dois tempos aí, porque nós temos um pouco da linearidade do tempo cronológico e nós temos também um pouco desse lado interior do tempo psicológico. Acontece que no flashback uma história pode começar no meio, depois passa para o começo e depois para o fim da história, certo? É aquele momento em que o personagem ele relembra um fato importante e aí faz com que ele volte ao tempo, né? Volte ao tempo para falar sobre aquilo, para depois dar aquela sequência linear, certo? E em relação a esse tempo, a gente estabelece a família gramática como o tempo cronológico, porque segue sim a lógica do começo, meio e fim. Todos os filhos nascendo e tendo nomes diferentes, nomes voltados para a nomenclatura gramatical, do primeiro ao último filho, né? Por exemplo, algumas frases aqui: o que ninguém esperava é que ele houvesse enlouquecido de vez, página 43. Vai se chamar Maria das Graças. Por que não Maria das Graças? E assim foi, página 44. Mas, para não perder a guerra, escolheu o primeiro nome da avó. Assim, ao invés de Francisca Doroteia, ficou Francisca Onomatopeia. Em relação ao espaço, existe o espaço físico e o espaço social em um conto. O que nós chamamos de espaço físico é aquele que pode ser percebido pela descrição física, pela descrição do ambiente. Alguns contos, principalmente contos de enigma ou contos de terror, eles trazem como característica o ambiente, porque é importante a descrição desse ambiente na narrativa para que a imaginação do leitor também flua e, ao mesmo tempo, ele possa fazer hipóteses
possa antecipar algumas hipóteses das personagens, certo? Então, há o ambiente físico, isso não quer dizer que todos os contos precisam ser descritivos. E também há o espaço social, que é o local onde aquele personagem está inserido, em que sociedade ele está inserido, né? Se é um personagem que mora em alguma alameda, se é um personagem que mora numa rua de sapateiros, ou então que mora num lixão da cidade, enfim. De que maneira o ambiente ao redor também condiz com as características daquele personagem. No caso do conto A Família Gramática, percebe-se o espaço físico, embora não haja tanta necessidade da descrição do ambiente. Mas situa-se no ambiente familiar, que, como todos, implica situações de desavenças. Nesse caso, a desavença é a que gera o conflito da narrativa. Então, é isso aí, pessoal. Esse aí foi o aparato que a gente fez do conto. Selecionamos o texto Família Gramática, mais uma vez eu mostro, desse livro aqui, Enquanto a Chuva Caía. Então, por hoje é isso e até a próxima.